Se você crê verdadeiramente que o Senhor está preparando um novo tempo para a sua vida, um novo momento, uma nova fase, escreva aqui nos comentários: eu creio. E em seguida você pode colocar também o seu pedido de oração. Deus vai falar com você hoje, de uma maneira sobrenatural e profunda. E você sairá daqui com as suas forças renovadas e com uma grande vontade de viver uma vida de intimidade com o Pai. A palavra de Deus diz em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, o seguinte: a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Irmãos, a palavra de Deus é como um bálsamo para as nossas feridas, que age de maneira sobrenatural, nos curando nos lugares mais profundos do nosso interior. A palavra do Senhor tem poder de transformar, de curar e de renovar as nossas forças, para que nós consigamos enfrentar os desafios que surgem no nosso dia a dia. Deus revelou ao profeta Jeremias uma coisa magnífica que ele compartilhou aqui conosco no capítulo 3 do seu livro. O profeta nos revela que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas não acabam. E ainda mais, ele nos diz que elas se renovam a cada manhã. Você consegue perceber o quão grandiosa é essa afirmação? Muitas vezes, as situações desagradáveis que estamos encarando na nossa vida são apenas frutos de escolhas erradas que tivemos um dia. Mas hoje, nesse dia, nesse exato momento, pode acontecer o início de uma nova fase em sua vida. Deus nos deu um dia com 24 horas, e a cada nova manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Ou seja, o dia logo amanhece e antes mesmo de você acordar, o amor de Deus já está lá, te esperando de braços abertos, te convidando ao arrependimento, ao amor e a uma verdadeira mudança de vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, não fique mais afastado do Senhor, nem mais um dia, nem mais uma hora sequer. Por mais que algumas de suas escolhas tenham te conduzido para longe de Cristo, saiba que a misericórdia de Deus se renovou mais uma vez. E todo o caminho inverso que você fez para longe do Pai não pode desfazer o caminho que Ele percorreu para te alcançar. Jesus trilhou um caminho muito doloroso, um caminho sombrio, literalmente um caminho de morte, apenas para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar a nossa vida. Ele ressuscitou e, juntamente com a ressurreição, nos trouxe de volta à vida, tanto a vida em si, quanto a vida eterna. E mesmo depois de tudo isso, quando nós ainda assim viramos as costas para Ele, a palavra dele veio até nós. E o Senhor hoje nos convida a abandonarmos a nossa vida de pecado e de sombras, pois as misericórdias dele se renovaram e estão nos permitindo recomeçar. Recomece hoje. Não perca mais tempo e abra o seu coração para que o Criador possa fazer morada. O Senhor te ama e está de braços abertos, te convidando a viver um novo tempo em sua vida. Afinal, Ele preparou um novo amanhã para você. É incrível pensar que em todas as manhãs somos agraciados com a renovação das misericórdias divinas. Essa dádiva nos mostra que, não importa o quão distante tenhamos ido, Deus sempre nos resgata. Ele sempre nos chama de volta para um recomeço. Não há erro passado que seja maior do que o amor e a fidelidade do Senhor. Portanto, hoje é o dia de abraçar essa oportunidade
e aceitar o convite do Criador para uma vida transformada, cheia de esperança e intimidade com Ele. Permita que o amor divino cure as suas feridas, te fortaleça e te conduza a um novo amanhecer, preparado especialmente para nós. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor. Obrigado, pois mais uma vez o Senhor se revelou a nós e nos demonstrou a Tua fidelidade, a Tua graça e a Tua misericórdia. Te pedimos perdão, Senhor, por todos os pecados que temos cometido, por tudo aquilo que dissemos, que fizemos ou que pensamos. Clamamos para que o Senhor nos perdoe e nos purifique. Muitas vezes, Deus, nós corremos na direção oposta, nos afastando cada vez mais da Tua presença. Mas hoje entendemos que, mesmo depois de tanto correr e mesmo depois de ter Te entristecido, o Senhor ainda está aqui, ao nosso lado, nos estendendo a mão e nos dando a oportunidade de recomeçarmos em Tua presença. E é isso o que nós queremos fazer hoje. Te entregamos o nosso coração e declaramos que queremos viver tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. Recebemos esse novo amanhã em nossas vidas e afirmamos que queremos trilhar os Teus caminhos, queremos andar onde o Senhor nos apontar. Pai amado e querido, eu quero apresentar diante de Ti cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. Estenda o Teu olhar de misericórdia sobre cada problema revelado aqui, sobre cada situação, cada circunstância contrária que os meus irmãos têm enfrentado. Revela o Teu agir, manifesta o Teu poder sobrenatural na vida de cada um. Que todos possam experimentar um tempo favorável. Que cada vida aqui que for alcançada por essa mensagem seja renovada e seja transformada, segundo a Tua vontade. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Temos observado uma preocupação excessiva das pessoas com o corpo, como nunca foi visto antes. As academias estão lotadas de pessoas querendo definir o seu corpo. Milhares de homens e mulheres fazem caminhadas todos os dias. As pessoas estão atrás de dietas e de qualquer outra maneira de ficarem bonitas. Por isso investem nos cabelos, nos lábios, nos olhos. Não quero dizer que isso seja errado. Podemos sim procurar melhorar a nossa aparência e cuidar da nossa saúde, pois a palavra de Deus diz que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Somos casa de Deus. Mas é importante lembrar que, além do corpo, devemos ter a mesma dedicação com o nosso espírito. Segundo a Bíblia, o corpo foi formado do pó e vai voltar a ser pó um dia. Mas a nossa alma e o nosso espírito são eternos. Sua juventude vai passar. O seu corpo não é eterno, mas sua alma é. Quem dera se essa onda de cuidar bem do corpo também se estendesse para o espírito. Muitos se esquecem de que Deus está mais interessado com aquilo que se passa no nosso coração, ou seja, não o que aparentamos ser, mas o que somos de verdade, na nossa essência. Uma vez Jesus disse que deveríamos limpar primeiro o interior do copo, para que o exterior também ficasse limpo. O texto de 1 Samuel diz que o homem vê o que está diante dos olhos. E por isso, muitas vezes, a busca por um corpo perfeito e sarado é para agradar as pessoas. Mas e quando eu quero agradar a Deus? Porque Deus não vê como o homem. Deus enxerga o nosso interior, as intenções do nosso coração. Cuide bem do seu corpo. Beba mais água e menos refrigerante, diminua nas gorduras e frituras, faça exercícios físicos, mas dê uma atenção especial também ao seu espírito, pois a sua alma é eterna e precisa ser nutrida. Eu quero orar por você. Senhor Deus,
Me perdoe, porque muitas vezes eu passo os dias preocupado apenas com o meu corpo e não tenho devido cuidado com o meu espírito. Eu tomo meu café da manhã, faço minhas refeições regularmente, mas não leio a Tua palavra todos os dias. E o meu tempo de oração se resume a apenas um instante quando eu vou dormir. Sei que o Senhor deseja que o meu exterior e o meu interior estejam bem. Que eu possa ter um coração sarado, uma mente sarada, pois a Tua palavra diz que o coração alegre deixa o meu rosto formoso. Que eu me dedique não somente à minha aparência exterior, mas que eu também possa ser reconhecido por um espírito reto e por uma atitude íntegra diante de toda situação pela qual eu passar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Deuteronômio capítulo 11, versos 26 ao 28 diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. A nossa vida é feita de escolhas. Todos os dias o Senhor nos chama e nos dá a liberdade de decidirmos nossas ações. Porém, temos que saber que a bênção de Deus depende da escolha que fizermos. Em qualquer área da nossa vida, seja profissional, familiar ou sentimental, tudo vai depender das nossas escolhas. Sempre haverá dois caminhos, mas apenas um destes caminhos vai resultar em bênção. Por exemplo, na vida familiar, dependendo da pessoa que você escolheu para se casar, essa escolha vai gerar bênção ou maldição. E Deus não deixa que façamos escolhas sem antes nos alertar. Deus pode usar seus pais, seus líderes espirituais, alguém da sua família ou até mesmo um amigo, mas o Senhor sempre vai nos direcionar para que façamos a escolha certa. E mesmo assim, se você se casou sem ouvir a voz de Deus, ore para que seu relacionamento seja restaurado, pois Ele é poderoso para transformar maldição em bênção. Deus sempre nos dará conselhos para sermos abençoados, e o diabo sempre vai tentar nos convencer a fazermos nossas escolhas sem consultar a Deus, orientados somente pela nossa própria vontade. Gálatas 5,17 diz que a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne, e que eles estão em conflito um com o outro. Se você quer ser uma pessoa abençoada, ouça a voz de Deus. A vontade do Senhor é derramar bênçãos sem medida em nossa vida. Basta obedecermos a Ele. O propósito do diabo é nos tirar da presença de Deus, porque ele sabe que quando estamos afastados do Senhor, seremos amaldiçoados. Se você está firme com Deus e tem passado dias difíceis, tenha calma. Deus não se esqueceu de você. A sua bênção vai chegar. Não dê brechas para que Satanás tenha legalidade em nenhuma área da sua vida. Por mais que esteja difícil, simplesmente obedeça. Eu quero orar por você. Senhor, nos perdoe porque mesmo diante das advertências que tivemos, muitas vezes fizemos as nossas escolhas baseadas na nossa própria vontade, sem dar ouvidos ao que a sua palavra diz. Eu oro para que todos que estiverem ouvindo essa mensagem estejam com seus ouvidos atentos e façam as escolhas certas, para que as bênçãos do Senhor nos alcancem. E mesmo aquelas pessoas que fizeram escolhas erradas, que possam se arrepender e voltar-se para o Senhor, para que alcancem a Tua misericórdia. Eu te peço em nome de Jesus. Salmos 34, versos 6 e 7 diz assim: Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando Davi escreveu o capítulo 34 de Salmos, ele estava enfrentando momentos de grande aflição. Por isso que no verso 19 ele diz: O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Assim como nós,
Davi tinha suas lutas e seus problemas, mas ele tinha certeza de que poderia enfrentar as batalhas mais difíceis, porque ele era justo, e Deus o livraria de todas elas. Davi tinha em seu coração a convicção de que poderia clamar a Deus, que o Senhor ouviria sua oração e o protegeria de todo mal. Nenhum de nós está livre de passar por tribulações. A palavra diz que o justo terá muitas aflições, ou seja, nós não seremos poupados por sermos pessoas tementes a Deus. Estar com o Senhor não nos isenta dos problemas. É impossível vivermos neste mundo sem passar por aflições. Mas aqueles que buscam a Deus, os que clamam pelo seu nome, aqueles que entregaram sua vida a Ele, podem se acalmar e aquietar o seu coração, pois Deus é poderoso para nos proteger, nos abençoar e fazer com que sejamos conquistadores, mesmo em meio às adversidades. Permaneça firme, não deixe que as lutas te abalem, confie em Deus, não adote uma linguagem de murmuração, mas tenha em seus lábios palavras de vitória. Um dos segredos que fizeram de Davi um vitorioso está no verso 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Diante das circunstâncias contrárias, não se deixe dominar pelo medo, ainda que seus problemas pareçam ser impossíveis de serem solucionados. Não permita que o medo limite as suas ações e te impeça de prosseguir. No verso 4, Davi diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Deus é quem te fortalece e quem coloca em seu coração um sentimento e uma atitude de coragem e ousadia. Mesmo que você pareça estar sozinho, em meio a tantas dificuldades, tome posse dessa palavra. Saiba que o anjo do Senhor está acampado onde você estiver. Não importa a situação que você esteja enfrentando, existe um socorro à sua disposição. Eu quero orar por você. Senhor, nos ensine a mantermos nossos olhos abertos e nossos ouvidos atentos, para que possamos ouvir a sua voz e sentir a sua presença em todos os momentos. Que cada um que está ouvindo esse áudio tome posse dessa palavra e que o desespero que essa pessoa tem sentido em relação aos problemas dê lugar à esperança. Que o Senhor nos dê livramento sobre todas as adversidades que tivermos que enfrentar em qualquer área da nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 3, versos 1 a 8 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. É interessante perceber como as palavras escritas por Salomão nesse texto começam a fazer sentido para nós em um determinado momento da nossa vida. A Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Quando Deus disse a ele que pedisse qualquer coisa, ele pediu apenas sabedoria. No final da sua vida, Salomão analisa tudo o que passou, todas as coisas que desfrutou, os prazeres, as comidas, as riquezas, e conclui dizendo que tudo isso é vaidade, ou seja, todas essas coisas são passageiras. Quando lemos as palavras escritas no capítulo 3 de Eclesiastes, um filme se passa na nossa mente e começamos a perceber como Deus tem agido em nossa vida. Quantas batalhas tivemos que perder no passado para que outras pudessem ser vencidas no futuro. Como Deus direcionou a nossa vida de forma que os caminhos que traçamos, embora muitas vezes tortuosos, nos levaram ao encontro com o Senhor.
como Deus transforma o nosso caráter ao longo dos anos para que tenhamos necessidade da sua presença e, movidos pelas circunstâncias, passemos a buscá-lo com mais intensidade. Quantas vezes Deus permitiu que fôssemos perdedores e que os nossos planos fossem frustrados, e por diversas vezes vimos pessoas que não servem a Deus chegarem na nossa frente. Quantas vezes tivemos que aceitar que as coisas sempre foram mais difíceis para nós, que tudo na nossa vida sempre foi mais pelejado, que as coisas que conquistamos foram com muito esforço, ao contrário de algumas pessoas que parecem ter tudo mais fácil. Por muitas vezes tivemos que nos contentar com o fim da fila, quando achávamos que seríamos os primeiros. Mas a verdade é que tudo isso era o plano de Deus para a nossa vida. As decepções amorosas que tivemos, as crises financeiras e conjugais que enfrentamos, a luta para concluir nossa faculdade, tudo isso foi para o nosso bem. Em um certo ponto da vida, podemos olhar para trás e entender que em todos os momentos, por onde quer que estivéssemos, Deus sempre esteve ao nosso lado. Nos momentos em que não podíamos mais caminhar e que pensamos ser o fim da linha, Ele nos carregou no colo. Éramos como o barro nas mãos do oleiro. Não importa o que você tem passado, em um futuro não muito distante, você vai olhar para trás e ter a sensação de que tudo isso valeu a pena. Deus está cuidando de cada detalhe. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E mesmo que a sua vida pareça piorar a cada dia, se você serve a Deus, fique calmo. Deus está agindo, mesmo que você não veja e não compreenda. Se o seu tempo tem sido de chorar, então chore. Se você tem vivido tempos de paz, dê glórias a Deus. Se tem sido tempo de guerrear, lute. Permaneça firme, porque Ele é Deus, e os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos.